Então, muito bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu fico muito satisfeito, feliz e honrado por a presença de tanta gente do estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Belém do Pará, de vários locais. Eu fico extremamente feliz e que tenham tantas pessoas interessadas em debater o direito ambiental municipal, né? O foco aqui é o direito ambiental municipal. A gente tentar fazer desse canal aí uma rede de debates, uma rede de contatos, de networking do pessoal do direito ambiental municipal. Fico muito feliz, então, de todos participarem. Eu sou o Alexandre Burman, sou advogado desde 97, faço doutorado em Direito aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, nesse momento. Tenho mestrado em Avaliação de Impactos Ambientais, especialista em Direito Ambiental. Já fui coordenador do licenciamento ambiental da Prefeitura de Porto Alegre de 2015 a 2017. Fui procurador municipal no interior do Rio Grande do Sul, aí, em município pequeno, né, bem pequeno. Já fui consultor de aproximadamente 400 municípios através de uma empresa que eu trabalhava, né, na DPM, que muitos servidores aqui, muito pessoal do Rio Grande do Sul conhece aqui, além de ter escritório próprio. Então, tenho conhecimento, né, experiência, vamos dizer assim, de um lado do balcão, né, do lado do servidor público. Conheço a realidade de vocês, tanto dos municípios pequenos como dos municípios maiores, como Porto Alegre, e também do lado do empreendedor aqui na área da advocacia privada e nos licenciamentos e processos ambientais do lado privado. Então, acho que essa experiência, né, tento transmitir para vocês, não que eu saiba mais que ninguém, ao contrário, o meu objetivo sempre é transmitir e trocar informações. Eu sempre, quando vou dar aulas, fazer palestras, eu tento transmitir a minha experiência e recebo muita informação. Acho que essa troca é o que faz o crescimento, né? E justamente por isso que este debate aqui foi criado, né, especialmente para a gente tratar de direito ambiental municipal, que é uma das áreas que sempre, normalmente, na ponta, né, na ponta do direito ambiental, no município acontece tanta coisa e a gente tem sempre menos recursos, menos estrutura, né? A legislação, quando ela é formada em nível nacional, nível estadual, ela raramente ela tem essa perspectiva da visão local, que é o município. Então, o canal é para a gente debater isso aí. E nós vamos falar especificamente hoje sobre o núcleo de conciliação ambiental, certo? Eu botei na tela aqui um PowerPoint aqui, que depois eu posso disponibilizar para vocês. E este núcleo de conciliação ambiental, ele foi criado no final do ano de... Não tem problema, Lenny. Eu estou no home office e tem cachorro aqui do meu lado, aqui a minha cadela está aqui loqueando. Esse núcleo de conciliação ambiental ele foi incorporado na legislação ambiental federal, no decreto 6514, no final do ano de 2019, o decreto 9760, né, foi este decreto que incorporou aqui, ó, 9760 de 2019, botei essa tela aí só para vocês terem essa noção, e este decreto ele incorporou essa figura do núcleo de conciliação ambiental, né? Por que esse núcleo foi criado? Deixa eu só contextualizar isso aqui um pouquinho para vocês, né? Dentro da perspectiva da campanha do atual governo, né? E eu não vou fazer aqui discussão a respeito de mérito e de posicionamento político do governo do presidente da República. Uma das perspectivas do governo, da campanha política, era a questão de possibilitar a revisão, aquela questão que todos ouviram, a indústria de multas ambientais, na qual o presidente da República questionou muito, e uma das perspectivas era a possibilidade de revisão
dessas multas ambientais. E aí, isso aí já vinha sendo gestionado, já vinha sendo pensado há bastante tempo. E aí, o Bolsonaro, no caso, né, ele encaminhou esse decreto para quê? Para fins de fazer uma adequação no procedimento do 6514, especialmente tratando das questões de conversão de multas ambientais. A gente teve o decreto do Temer, que fez isso, e depois o decreto do Bolsonaro, que fez uma adequação na conversão de multas ambientais. Vejam que, juridicamente, eu sempre falo isso, né, nos nossos eventos, nas minhas palestras, nós que trabalhamos na área ambiental, a gente tem que saber filtrar o que a legislação fala e o que a mídia traz, né? Uma coisa é o que a mídia traz, e ela diz, por exemplo, eu estou dando exemplo aqui do Globo, aqui no G1, né, dizendo que o Bolsonaro assinava decreto para converter as multas ambientais em ações de recuperação, né? Ora, essa conversão de multas ambientais, ela está prevista há muito tempo, né? No mínimo, desde a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 79A, no Decreto 3179 de 99, ou seja, não houve nenhuma mudança. Houve mudança procedimental, mas criar conversão de multa não foi o Bolsonaro, não foi o Temer que fez isso, né? O decreto do Temer de 2017 também teve algumas críticas nesse sentido. Aí vocês veem também, né, outra questão, Bolsonaro cria um órgão para perdoar multas ambientais dentro desse contexto, né, fazendo essa relação entre o discurso do presidente da República em época de campanha e esse filtro que a imprensa não consegue passar muitas vezes, né? O Bolsonaro criou órgão para perdoar multas ambientais. Não foi o objetivo de perdoar multas ambientais, não é o objetivo, né? Não obstante todas as críticas que a gestão ambiental possa merecer, né, a gente tem que analisar friamente e tecnicamente neste caso. E o caso do decreto não foi isso. E a imprensa muitas vezes não tem essa capacidade de repassar essa informação adequadamente para a sociedade. Outra informação, né? Governo institui anistia prévia criminosa. Não tem nada a ver, porque esse decreto estava falando de responsabilidade administrativa ambiental, não estamos falando de crime ambiental. Então, aqui é responsabilidade administrativa ambiental, é multa ambiental, é processo administrativo feito pelo Estado, pelo município, pela União, não crime ambiental. O município, isso eu falo sempre, né, nas aulas, nas palestras, o município, o fiscal ambiental municipal, ele não prende ninguém. Ele emite um auto de infração que vai aplicar uma sanção administrativa ambiental pelo descumprimento da norma ambiental. Então, isso é um grande questionamento que sempre os alunos perguntam, mas eu posso colocar no meu auto de infração a lei de crimes ambientais? E eu falo, não precisa colocar. Não vai colocar, justamente por isso, porque o órgão ambiental municipal ele vai estar tratando da responsabilidade administrativa, né? Então, se ele quer citar algum artigo da Lei de Crimes Ambientais, ele obrigatoriamente vai citar o artigo 70, que diz lá a caracterização do que é infração administrativa ambiental e fazer, eventualmente, a relação com a conduta específica indicada no 6514. Não precisa colocar a tipificação do crime ambiental no seu auto de infração. Esse problema do crime ambiental é um problema da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, do Judiciário. Não precisam se preocupar com isso. Bom, saindo desse parêntese, né, que eu fiz, que é justamente para chegar nesse ponto aqui, né, do parágrafo 3º do artigo 225, que muitos aqui devem estar cansados de saber, justamente para a gente consolidar e definir e fazer esse recorte que a gente está tratando de sanções administrativas, processo administrativo ambiental, né? Parágrafo 3º do artigo 225, condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam infratores pessoas físicas ou jurídicas, essas sanções penais, o crime ambiental, sanções administrativas, o auto de infração,
e a obrigação de reparar os danos causados à responsabilidade civil. Não vamos entrar nesse mérito da discussão apenas só para fazer esse recorte e a gente ter essa diferenciação que estamos tratando exclusivamente de responsabilidade administrativa, e ali na frente, quando a gente analisar um ponto específico deste decreto, é importante a gente fazer esse link com o parágrafo 3º do artigo 225. Então, eu vou fazer um apanhado aqui rápido em relação à conciliação ambiental dentro do decreto 9760, que alterou 6514, em âmbito federal, dentro do processo administrativo. Depois eu faço essa amarração com o processo administrativo municipal. O decreto 9760, artigo 95A, que falou estimular a conciliação ambiental. Qual o objetivo? Dentro das previsões já do Código de Processo Civil, dentro das soluções alternativas ou soluções adequadas de conflito, evitar o confronto, evitar processos eternamente, que se durem por muito tempo. Existe um estudo da Controladoria Geral da União de que o número de cobrança de multas ambientais é muito pequeno. Eu posso repassar esse estudo para vocês, é muito interessante, um estudo oficial, ou seja, nós temos um valor muito pequeno, no máximo 5% dos valores de multa são cobrados, ou seja, o processo administrativo ambiental ele é totalmente ineficiente, descumprindo o princípio constitucional, artigo 37 da Constituição. Ou seja, além de demorar, ele não cumpre uma duração razoável do processo, ele é ineficiente e a gente perde tempo e dinheiro. A administração pública perde tempo e dinheiro. Então, decreto 9760, o que ele previu? Vamos estimular a conciliação. E aí, lá no artigo 97, fala que quando a lavratura do auto de infração autuado será notificado para comparecer num órgão ambiental em data e horários agendados para participar da audiência de conciliação ambiental. Essa audiência de conciliação ambiental em nível federal ela vai ser marcada em pelo menos 30 dias da data em que vai ser que foi emitido o auto de infração, ou seja, tendo pelo menos 30 dias a parte para comparecer nesse órgão ambiental. No mínimo, esse prazo vai ser estabelecido. E a partir deste prazo de 30 dias, depois da audiência de conciliação, nós vamos ver a seguinte: se não tiver sucesso a conciliação, a parte ainda vai ter 20 dias para apresentar a sua defesa se a conciliação, de qualquer forma, for inexitosa, certo? Então, o servidor vai emitir o auto de infração para aquele cidadão e, seja no próprio auto de infração, seja naquelas informações ao autuado, seja aonde for que vai ser, isso aí depende muito de cada órgão ambiental, a gente vai ter essa informação solicitando como é que vai ser a audiência de conciliação ambiental. O que vai ter dentro dessa conciliação ambiental, dentro do núcleo de conciliação ambiental? O núcleo, quando ele tem a obrigação de avaliar preliminarmente o auto de infração, ele recebe o auto de infração quando for lá para a conciliação, um período antes da data da audiência. Vamos pensar que a audiência de conciliação foi marcada para o dia 20 de maio, então até 5 dias antes ele recebe, eu estou falando isso dentro do processo administrativo federal, mas ele recebendo esse material, ele vai verificar se ele convalida esse auto de infração, ele vai verificar se declara nulo, ele vai verificar sobre a aplicação de medidas, outras medidas, embargo, suspensão de atividades. Qual é o objetivo? Lá, como eu fiz aquela contextualização inicial, o presidente da República, a gestão, ela queria que as multas, essa indústria de multas, entre aspas, ela pudesse ter uma validação. E o núcleo de conciliação ambiental, ele é justamente isso. Ele é mais um filtro que o governo estabeleceu para quê? Para que essa multa, quando ela seguir dentro do processo administrativo, ela esteja validada, ela esteja, como está indicado ali no auto de infração, no 98 e 98A, ela vai convalidar. Se esse processo administrativo seguir, é porque a multa tem sentido, o auto de infração ele foi bem feito, ele não tem grandes ou não deve ter nenhuma nulidade. Vai poder declarar nulo, por exemplo, se o auto de infração for mal preenchido, for
inadequado, o núcleo de conciliação ele vai poder reverter este auto de infração. Obviamente também, né, que a proposta principal é realizar a audiência de conciliação ambiental, né? E aqui eu não vou entrar no mérito aqui, essa apresentação fala de um contexto mais geral do núcleo de conciliação, indicando inclusive como é que ele vai funcionar o núcleo de conciliação, que já foi, digamos assim, regulamentado nos termos da Instrução Normativa 02/2020 do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, tá? Então, nessa audiência de conciliação ambiental, o que o servidor lá da conciliação ele vai dizer? Vai explanar o autuado os motivos, a lavratura do auto de infração. Ó, tá aqui os motivos, ó, cidadão, o senhor foi autuado por isso, porque cortou árvore sem autorização, porque interviu em APP sem autorização do órgão ambiental, porque não tem a licença, por ABC motivos, né, que ele vai ser explanada a lavratura e vai apresentar as soluções possíveis, né? Quais são as soluções possíveis? Pagamento com desconto, né? O pagamento com 30% de desconto, né? O parcelamento do valor da multa e a conversão do valor da multa, né? O fazer um termo de compromisso ambiental em que se possa fazer a conversão da multa simples em serviços ambientais. Decidir sobre questões de ordem pública, eventuais prescrição e outras situações que estão indicadas na Instrução Normativa 0220, que eu comentei, e homologar a eventual opção do autuado. Ele vai homologar, vai dizer, olha, o autuado optou pelo parcelamento, o autuado optou pelo desconto, o autuado optou pela conversão, e ele vai dar essa sequência, vai dizer, olha aqui, está homologado a decisão do autuado sobre o tema. Né? O que vem a dizer, e aí tem minha grande crítica, né? Isso eu conversei pessoalmente com o presidente do IBAMA, né? Falo nos eventos, a Cris Jacudi apareceu aqui, eu falei no evento lá da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, né? É exatamente esse artigo aqui, o 98, né? Em contraponto com o decreto 6514. A conciliação ela foi indicada com o sentido de que encerrar o processo administrativo ambiental. O problema é que dentro das competências para encerrar o processo administrativo ambiental, a gente precisa que o auto de infração seja julgado procedente ou seja julgado improcedente com a absolvição do infrator, porque é das competências lá da autoridade julgadora, da autoridade competente, ela julgar o auto de infração. O conciliador, né, o núcleo de conciliação, não tem esta competência para fazer o encerramento do processo. Então, o que vai acontecer nesse caso, né, na prática? O núcleo de conciliação ele vai homologar, vai deixar pronto, vai mastigar o processo e encaminhar para a autoridade julgadora, que vai chancelar a decisão do núcleo de conciliação ambiental. Essa é uma questão que passou batido ali, tanto no decreto 6514, nessa alteração do 9760, né, e também lá na instrução normativa. A instrução normativa ainda foi mais clara, né, nesse sentido, ao dizer que o auto de infração ele é considerado julgado, né, quando ele tem, está lá no artigo 101, deixa eu pegar aqui a instrução normativa, né, quando o artigo 94 considera julgados, né, o auto de infração que foi pago, ou seja, o auto de infração pago ele é considerado julgado, quando ele está sob parcelamento, ele está sendo considerado julgado, ou quando foi convertido em serviço de prestação, preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Ou seja, há um julgamento e a prerrogativa do julgamento ela é da autoridade julgadora. Então, isso aí já estava, né, no 6514, né, que inclusive há uma discussão a respeito da conversão do valor da multa, né, que há no 6514, no 3179, no 6514, que era uma decisão discricionária do órgão ambiental, ele decidir pela conversão, né? Depois foi alterado isso para uma tirada da palavra discricionária, né? Mas ainda dando a entender que seria uma possibilidade de conversão do valor da multa com base nas decisões das circunstâncias, do histórico
do infrator a possibilidade de existir a conversão da multa ambiental. Seria uma decisão ainda da administração. Eu defendo, né, e lastreado pelo meu querido amigo Paulo de Bessa Antunes, que não há decisão discricionária nesse caso, né? É um direito subjetivo do administrado em ter a conversão da multa deferida, porque se não tiver nenhum impedimento estabelecido na legislação para que ele faça a conversão, não é a administração pública que vai poder negar esse tipo de situação. Temos decisões judiciais do TRF nesse sentido, considerando a possibilidade o direito subjetivo do autuado em fazer a conversão da multa ambiental. Então, um pouco diferente do que o texto do decreto fala, né? A doutrina vai numa linha nesse sentido e nós seguimos a linha da doutrina mais abalizada. Aí o que vai ficar previsto, depois eu vou olhar o chat aqui, pessoal, eu vejo que tem algumas manifestações no chat, eu não estou conseguindo olhar por causa da tela aqui que está bloqueada aqui para mim com a apresentação, mas aí eu vou falar, vamos debater com certeza. A ausência na manifestação, o autuado pode, dentro daquelas opções que foram indicadas para o autuado pode dizer, eu não quero nenhuma dessas, eu não tenho interesse, inclusive ele pode renunciar previamente à ocorrência da conciliação ambiental, ele pode simplesmente fazer isso e dizer, não tem interesse, fazer uma manifestação através pessoal por conta do seu advogado, né, ou ir na audiência de conciliação ambiental, não tem interesse na conciliação e o processo vai ocorrer, vai seguir normalmente, né, sem problema nenhum, porque a parte, ela, de qualquer maneira... Ó, agora consegui abrir o chat aqui. Tá, depois eu continuo aqui. Enfim. Senão eu me perco, é muita informação ao mesmo tempo. Aqui que eu queria falar para você, né, esse ponto específico, né, que está ali no decreto 9760, que é o 98C, no parágrafo 2º. A realização de conciliação ambiental não exclui a reparação do dano ambiental. E aí a gente volta para o que eu falei logo no início, que a gente falou do parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição. São responsabilidades independentes, civil, administrativa e penal. O próprio artigo 141 do 6514, com redação do 9719 de 2017, que foi o decreto do Temer, já diz expressamente: não cabe conversão de multa para reparação de danos decorrentes das próprias infrações. Quando o Temer edictou esse decreto 9719 em 2017, muita gente, na mesma linha de crítica ao decreto do governo Bolsonaro, criticou: olha, o Temer está possibilitando a conversão, está fazendo o perdão dos infratores, dos criminosos, quando ele indicou no artigo 141 de uma forma, teve um ônus maior para o infrator nesse caso, né? Porque na versão anterior do 6514, sem essa alteração, era possível utilizar os recursos da conversão da multa para reparar o dano, né? A redação ela não era muito clara e a gente conseguia, dentro dos órgãos ambientais, fazer esse tipo de interpretação. Agora não. Agora eu tenho que fazer a reparação do dano de forma independente, com meu recurso, com meus próprios meios, e fazer a conversão da multa por outro, em situação separada, né? Então, este decreto, o laudo Temer de 2017, ele fez essa consignação definitiva, vamos dizer assim, do que já estava previsto lá no artigo 225 da Constituição, parágrafo 3º, né, que as responsabilidades são independentes. Isso aí, para os fins da questão jurídica de responsabilidades, é muito importante, é muito interessante. Agora, na prática, isso aí efetivamente dificulta a reparação, né, porque o infrator, ele acaba, né, todos que trabalham na área ambiental acabam vendo que quando o infrator recebe uma auto-infração, ele vai estar sujeito a 3 processos, né, 3 processos ambientais. Um processo
de reparação do dano, muitas vezes levado à frente pelo Ministério Público, numa ação civil pública, num termo de ajustamento de conduta, dentro da administração pública por um auto de infração e na esfera penal por um crime ambiental. Ou seja, o cara responde a 3 processos e muitas vezes tu não consegue, as pessoas não conseguem entender adequadamente isso. Existe um projeto piloto em Minas Gerais, eu falei com o secretário Germano sobre isso, né, que foi publicado um decreto no final do ano passado também, no início do ano 2020, agora não me lembro de cabeça, em que é possível tentar fazer uma conciliação, e depois o pessoal de Minas Gerais pode me socorrer nesse sentido, em que as 3 esferas acabam sendo englobadas nessa conciliação entre todas as responsabilidades, certo? Então, está previsto esse tipo de situação, tá? Eu vou dando sequência aqui à apresentação. Aqui, nesse artigo 96, uma coisa muito interessante, né? O decreto aqui fala na autuação, né, como vai ser a forma da intimação do auto de infração. E a instrução normativa ela foi muito feliz quando ela traz a teoria da aparência para as intimações. Muitas vezes aqui a gente tinha muita dificuldade aqui na época de Porto Alegre, né, quando estava ali fazendo as notificações, eu era autoridade julgadora aqui dos auto-infrações, existia uma dificuldade, como é que nós vamos fazer a intimação do autuado? E aí, não, a Procuradoria recomendava que fosse a intimação pessoal. Com base na instrução normativa, a gente adotou, a legislação federal adotou a teoria da aparência, ou seja, se eu entregar uma intimação na empresa, na sua portaria, a portaria que recebe lá aquela intimação já é considerada como válida a intimação do auto de infração. Se foi recebida no endereço pessoal do autuado, também é válida a intimação, independente de ele receber pessoalmente ou não. Isso que já era atendido, usado nas lides de consumidor, né, e consignada como a teoria da aparência, também está sendo levada para a esfera ambiental de forma muito interessante. Outra coisa muito interessante, né, fazendo esse ponto, né, que o auto de infração ele precisa ter um relatório de fiscalização, ou seja, ele tem que ter um instrumento anexo, né, que acompanhe. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito familiaridade com o auto de constatação, que muitas vezes é até prévio ao auto de infração. Mas o que significa o relatório de fiscalização? É um instrumento que detalha o auto de infração. O auto de infração ele é um formulário, né, ele tem lá campos para serem preenchidos, né, o nome, o endereço, os artigos, a tipificação, o relato do ocorrido, né, o valor da multa, tem toda uma indicação muito fechada, né, muito restrita. O relatório de fiscalização, o relatório de vistoria, auto de constatação, o nome não importa, né? Na esfera federal esse é o nome usado, mas em outros locais esse nome ele pode mudar. E o que ele vai fazer? Ele vai detalhar, ele vai constatar efetivamente aquela ocorrência ambiental que muitas vezes não tem necessariamente vinculação com a ocorrência de dano, né? Vejo muita gente falando, eu vou fazer a constatação do dano ambiental. O auto de infração ele depende de um dano. Não. Na esfera administrativa, muitas vezes nós temos infrações meramente de conduta, infrações formais, né? O caso mais clássico é lá do artigo 66 do decreto 6514, que fala da inexistência de licenciamento ambiental. Pode a pessoa estar tendo um empreendimento, né, ele pode não estar causando nenhum tipo de dano ambiental, mas ele, por estar sem licença, em tese, ele está descumprindo a legislação ambiental. Então, o relatório de fiscalização ele tem esses detalhes, né? E aí, para finalizar essa questão do núcleo de conciliação, vou falar só para fazer esse encerramento da parte do decreto, né? O núcleo de conciliação ambiental, a questão da conversão dentro desse contexto de conciliação, ele vai gerar o que quando há uma conversão de valor da multa? Nós vamos ter a possibilidade de desconto, né? 3 tipos de desconto para o autuado. Ele vai ter a possibilidade de um desconto de 60% quando ele quando ele firmar este acordo, quando ele firmar essa conversão
Lá no momento da conciliação, até o núcleo de conciliação ele fizer a conversão, ele vai ter um desconto de 60%. Se ele não concordar com a conciliação e durante a instrução administrativa do processo ele ainda assim quiser fazer a conversão do valor da multa antes do julgamento, ele fizer esse requerimento, por exemplo, lá nas alegações finais ele fizer esse requerimento, ele pode ter o desconto de 50%. Não obstante isso, ele vai poder ter um desconto de 40% se ele em nenhum momento pediu a conversão, ele teve o auto de infração julgado procedente, ele sentiu que poderia ser condenado e ele vai fazer a conversão do valor da multa lá com 40% de desconto em grau de recurso. Então, tem essa possibilidade de ter esse desconto aí de 60%, 50% e 40%. Quando, nesse caso, aí vamos pegar o desconto numa aplicação de uma sanção de R$10 mil, pegar um valor baixo aqui, né, no contexto de uma autuação significativa, vamos pegar um valor até para fins de exemplo ficar fácil. Se o cidadão pedir o desconto, fizer o termo de conversão, a multa vai ser reduzida em 60%, 50% ou 40%. Então, se ele pediu e ganhou 60% de desconto, a multa simples ele vai ser fixada em R$4 mil. A conversão do valor da multa dele vai ser fixada em R$4 mil. Ele tem desconto efetivo, né? Nos termos da legislação anterior, né, do 3179, nos termos das legislações locais, aqui, por exemplo, no caso do estado do Rio Grande do Sul, onde no município de Porto Alegre também, onde a conversão pode ser até de 90%, né? Só que esses 90% são necessários serem inseridos dentro desse serviço ambiental. Então, a pessoa troca o valor da pecúnia pelo valor do serviço. Aqui não, aqui ela tem desconto efetivo, tem 60%, 50% ou 40% de desconto, certo? Então, esse é o principal ponto em relação ao decreto. O que é essa relação, né? Deixo aqui meu contato, se alguém quiser mandar o WhatsApp até conforme foi lá pensado em relação a gente criar um grupo relativo a essa questão mais de forma nacional, tá? E aí, fazendo essa relação em relação à aplicação do decreto federal em relação à legislação municipal, né? A regra, deixa eu acabar meu compartilhamento de tela aqui. Voltei, certo? O que acontece em relação ao direito municipal, a explanação essa vinculação? Muitos municípios, e eu vou falar da experiência do estado do Rio Grande do Sul, obviamente, né? Muitos municípios, eles não têm legislação própria. Basicamente isso, né? Eles aderem a uma legislação estadual ou aderem à legislação federal. Eles não têm legislação de processo administrativo ambiental. Por quê? Porque os servidores do órgão ambiental são servidores técnicos, ou seja, eles não têm o conhecimento para fazer o processo administrativo ou fazer uma norma de processo administrativo que ela é nitidamente de um aspecto bem jurídico e bem técnico, né? E os procuradores municipais que trabalham nas prefeituras municipais do interior, eles, obviamente, não têm a especialização necessária para fazer um estudo nessa natureza, um estudo relativamente complexo do processo administrativo ambiental. Então, o que as prefeituras, né, falando das prefeituras, como regra, elas acabam fazendo a remissão, né? Elas, vou aderir ao decreto 6514 de 2008 para o meu processo administrativo federal. Ou eu vou aderir à legislação estadual para o meu processo administrativo ambiental. Não precisa, obviamente, fazer. Se o município tem a sua lei própria, caso de Porto Alegre, a Lei Complementar 790 de 2016, se não me falha a memória, ele tem a sua própria regra. Ele criou a sua própria regra, ele criou seus próprios descontos, ele criou seu próprio prazo, ele tem prazos diferenciados, o prazo é de 30 dias para apresentar a defesa e não de 20 dias, como está previsto na legislação federal, ou seja, isso está dentro da competência do ente federado próprio, ele pode fazer da forma como ele melhor entender, sem problema nenhum. Agora, os municípios que estão aderindo ao processo administrativo
baseado na legislação federal, eles terão que oferecer a conciliação ambiental. Por que eles terão que oferecer? Porque o decreto está dizendo isso. O decreto, não só porque isso aí vai facilitar a vida dos processos administrativos ambientais, mas porque é uma exigência da legislação federal. Então, se o município seguir esse tipo de procedimento da legislação federal no processo administrativo, não estou falando das infrações, né, a tipificação das infrações, mas no processo administrativo, eu recomendo que eles sigam o rito de oferecer a conciliação ambiental. Ah, mas Burma, eu não tenho aqui como criar um núcleo de conciliação ambiental, eu não tenho estrutura, eu não tenho, né, pessoal, não tenho como fazer isso. Não importa, né? Não precisa criar um núcleo de conciliação ambiental. Cria a figura da conciliação, né? Normatiza via instrução normativa, via um procedimento mais simplificado, a forma da conciliação ambiental no município de vocês, para dar a oportunidade de que o infrator saiba o que ele pode ter de benefício no sentido de pagamento com desconto, no sentido de parcelamento ou no sentido da conversão. Essa é a grande vantagem da conciliação em relação ao que estava previsto na legislação anterior. A legislação anterior, ela deixava a critério do autuado provocar a administração pública sobre as formas de conciliação. Pagamento antecipado, parcelamento e conversão, isso já existia a previsão. Só que quem tinha que provocar isso era o autuado. O que a gente muda? Qual é a grande mudança em relação à conciliação? A administração toma a frente e propõe isso. Claro que na esfera federal existe uma estrutura, um núcleo, existem vários servidores que podem dar essa informação. Agora, na estrutura da administração pública municipal não se tem, obviamente, a mesma estrutura, mas deve ser informada, deve ser solicitada, deve ser possibilitada ao autuado a conciliação ambiental obrigatoriamente, ao meu entender, quando o município segue o rito do processo administrativo previsto no 6514. Se ele tem norma própria, ele vai seguir a sua norma própria. Se ele segue uma norma do Estado e o Estado não prevê conciliação, ele continua seguindo sem necessidade de conciliação. Ele vai seguir obrigatoriamente se ele segue a legislação federal. Repito, né? Ao seguir a legislação federal, ele tem que oferecer a conciliação. Ele não precisa ter toda essa estrutura que o IBAMA, né, que o ICMBio, que o Ministério do Meio Ambiente tem necessariamente, que são muito mais, órgãos muito mais estruturados em relação ao órgão ambiental municipal, certo? Então, essa é a relação. Eu não consigo verificar, né? E é uma grande questão que eu uso isso aí sempre em todos os tipos de debates, em todas as relações que a gente faz em relação às normas que a gente está utilizando. Se eu uso o decreto 6514, eu uso uma norma para um tipo de situação, para o bem, vamos dizer assim, eu uso para o bem, eu tenho que usar para o mal. Eu tenho que usar para os dois sentidos. Eu não posso pensar pontos do decreto que eu quero usar e pontos que eu não quero usar. Se eu uso o decreto como base, eu tenho que usar ele na sua integralidade, ou pelo menos os seus princípios na sua integralidade. Agora, se eu quero usar só partes do decreto, então eu pego essas partes do decreto e crio a minha norma própria. Eu não vou usar normas, só pontos específicos do decreto. Também não vou usar, eu vou usar um pouquinho da norma federal, eu vou usar um pouquinho da norma estadual, eu vou usar um pouquinho da norma municipal. Não, nós vamos usar uma norma só. E a norma que for mais especializada, no caso, preferencialmente a norma municipal do processo administrativo e, consequentemente, as outras, de acordo com o que o município entende, né? Obviamente que o mundo ideal, não tenho a menor dúvida disso, né? E fico muito chateado muitas vezes em relação a isso, né? O mundo ideal seria que cada município tivesse a sua própria norma, né? De forma
que os problemas, a norma do processo administrativo ambiental, porque estaria dentro da realidade do município, né? Não estaria muitas vezes essa dúvida que existe, como é que eu vou proceder se o IBAMA faz assim, se a FEPAM faz assim, se a FEAM faz assim, se o INEA faz assim, cada um faz de um jeito, e eu sigo aquelas normas, como é que eu vou adaptar isso no meu município? A melhor forma de adaptar seria criar a sua própria norma. E para isso nós temos, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, para não dizer 100% dos casos, os procuradores municipais não conseguem abraçar todas as coisas que estão dentro do município, e aí fica o órgão ambiental isolado lá, sem ter como resolver esse tipo de situação, né? Então, qual é a minha recomendação, né? E não puxando o braço especificamente para o meu assado, mas também, né, é se subsidiar de profissionais especializados para fazer esse tipo de norma, né? Tem o pessoal de cada município. O mundo ideal seria, bom, vou contratar um profissional, faz um procedimento licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade, né, para auxiliar aos técnicos a realizarem a norma de caráter local que atenda à necessidade de cada município. Eu sei que é uma dificuldade imensa, né? Porque nesse meu mundo que eu trabalho com municípios, é muito difícil os municípios contratarem profissionais externos para fazer esse tipo de consultoria, né? É muito fácil eu, por exemplo, eu dar cursos, aulas, palestras, eventos contratados pelos municípios. Isso aí acontece rotineiramente, isso aí já, de certa forma, já está superado. Agora, para fazer esse trabalho mais específico da norma, da atualização normativa, existe ainda uma restrição de custo, né, que o município talvez não entenda como um investimento que isso deveria ser feito, né? Não tenho a menor dúvida que isso aí elevaria sensivelmente muito e qualificaria muito o processo administrativo ambiental municipal de todos os entes federados aí locais, né? A gente teria uma facilidade muito maior em falar sobre o tema. Certo, senhoras e senhores? Eu já falei demais, agora eu vou passar a palavra aqui para vocês. Eu sei que aqui tem, deixa eu olhar o chat aqui, tem bastante, tem algumas pessoas que querem falar, e aí eu vou dar uma... Vamos ver aqui. Quem faz parte do núcleo servidores de carreira, o núcleo de conciliação, ele existe uma previsão no decreto, né? O Eric está perguntando aqui, né? Ele tem previsão de, no âmbito federal, algum tipo de possibilidade, né? Não tem problema em relação à participação de cargos em confiança, né? Desde que, se tu for criar um núcleo, Eric, obviamente, eu estou pensando em perspectiva, criar um núcleo é a mesma coisa que tu vai criar uma junta de julgamento municipal, né? Que é a autoridade que julga os autos de infração. Pode ter um servidor em cada comissão? Pode ter sim, não tem problema nenhum, que seja um servidor. Agora, tu vai ter que ter servidores concursados dentro desse núcleo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos, dentro da junta de julgamento, não estou falando do núcleo, mas o raciocínio é o mesmo, nós temos 2 servidores de concursados e um servidor de cargo em comissão. Não tem maiores problemas em relação a isso, né? Até porque isso aí vai respeitar a estrutura administrativa de todo mundo. Outra pergunta aqui: quais os caminhos para regulamentar esse decreto em nível municipal? O caminho é trazer essa regulamentação, fazer um estudo municipal e botar dentro de uma norma municipal, de uma lei, de um decreto, para que isso aí se torne norma dentro do município, né? E para isso a gente está trabalhando e tentando ajudar todos os municípios. André me falou, o âmbito municipal é muito complicado, em especial para os municípios que gratificam os fiscais por atuação. Realmente é complicado, mas o núcleo, a conciliação no segundo momento, ela não vai inibir a fiscalização, ao contrário, ela vai fazer esse filtro, a fiscalização se mantém, ela deve continuar mantida, só que num segundo momento ela vai ter o procedimento conciliatório ali atrás, ali na sequência.
A Mônica pergunta se esse procedimento pode ser por decreto ou por lei. Não tem, assim, vou te dizer, sugiro, né, recomendo que seja por lei, porque atender ao princípio da legalidade em sentido estrito. Obviamente que tu pode ter uma lei mais geral que dê as diretrizes, tu ter as situações mais detalhadas, regulamentadas através de decreto, mas recomendo sim que seja uma lei municipal. O Sidney me pergunta, a conciliação pode ser normatizada através de portaria? Eu, particularmente, não indico a portaria, porque a portaria, e aí é uma questão de direito administrativo, não tem nada a ver com o ambiental, a portaria ela não é um ato que se presta nitidamente para isso. Tá? A portaria é um instrumento menos regulamentador e mais de atos administrativos mais sui generis. Por exemplo, uma nomeação, uma designação, algumas situações que têm mais vinculação com a vida do servidor, né, com indicações para junta de julgamento e coisas do gênero. Eu normatizaria numa forma, quanto mais instrumento normativo mais forte, vamos dizer assim, através de lei, segundo ponto, através de decreto, e, dependendo da situação do município, através de instruções normativas municipais. Obviamente que isso é uma questão muito semântica, né? Eu tenho aqui no estado do Rio Grande do Sul e nos municípios vários instrumentos, várias normas sendo criadas por portaria, e elas serão válidas, porque é só uma questão de conceito. A portaria não serve para isso. Mas, obviamente, que dentro do conceito de estar o ato legal publicado, a gente entende, né? Porque aí é uma questão de mudança. É portaria, não, é uma instrução normativa, uma questão mais semântica e menos de mérito, né? Ó, olha aqui, a Elisiane, ó, temos decreto municipal, né? Como fica o ordenamento? Depois a conciliação, depois isso aí, Elisiane, vai acontecer mais ou menos isso, né? Tem um decreto municipal que remete para o 6514, né? Eu recomendaria que fosse através de lei, de qualquer maneira, autua, depois vai ter oportunidade de fazer a conciliação, né? Faz uma ata por uma pessoa, pode ser por uma pessoa designada para conciliação e diz, olha, vamos fazer a conciliação aqui, tu tem a possibilidade de pagar, tem a possibilidade de parcelar, tu tem a possibilidade de converter, tem interesse em fazer isso? Tu tem interesse, a gente faz um termo e encaminha para a autoridade julgadora. E aí a autoridade julgadora vai julgar com base nessa conciliação feita. Ela não quer fazer isso? Segue o caminho normal, o julgamento do auto de infração e depois, em primeira instância, e depois o recurso, né? Muitos o comentário da Maria Cristina Gontijo. Oi, Maria Cristina, tudo bom? Né? Muitos não têm equipe técnica, né? Para isso o Rio Grande do Sul está na vanguarda. Mais ou menos, Maria Cristina, obrigado pela presença. Os municípios do interior não têm essa capacidade, né? A gente atua muitas vezes, né? Poucos têm estrutura técnica própria para isso, servidores para isso, são poucos municípios, Caxias, Novo Hamburgo, Gravataí, Porto Alegre, Bento Gonçalves, alguns municípios maiores têm essa estrutura. A grande maioria dos outros municípios acaba trabalhando com empresas que prestam consultorias técnicas e dão esse respaldo para os servidores municipais, né? Mônica, o recurso do fundo, sim, pode ser usado para isso, sem problema nenhum. Não tem restrição do agente servidor participar do núcleo? Não tem restrição do servidor participar, né? Sim, a adesão à legislação federal. O Joaquim me pergunta aqui se é possível o fiscal participar. Não há restrição ele participar desse núcleo de conciliação. A dificuldade de pessoal ela é absurda, a gente sabe disso, não tem muito o que fazer, né? A adesão à legislação deve ser expressa ou funciona de forma tácita? Ela é expressa. Se tu não tem, para a questão do Sistema Nacional do Meio Ambiente, para te utilizar o 6514 para fins de infrações administrativas ambientais, tu não precisa de norma, tu não precisa fazer essa remissão. Agora, se tu vai utilizar o processo administrativo que está indicado na legislação como de âmbito federal, se tu quer trazer para a norma municipal o uso desse processo administrativo, de forma que tu simplesmente vai dizer, olha, para o meu processo administrativo eu uso a legislação federal, tu tem que fazer essa remissão de forma expressa,
alguns municípios, o próprio fiscal que a Rosângela me pergunta, o próprio fiscal que autua analisa o recurso. Isso seria legal? Não, não seria legal, porque isso aí fere, né? A própria pessoa que autua, ela vai fazer o julgamento da auto-infração, se é isso que eu estou entendendo, Rosângela, não está correto, tá? Ela pode até participar da conciliação, ela pode até participar da junta de julgamento. Agora, no momento que é, por exemplo, o município de Porto Alegre, né? Nós temos um procurador, um servidor técnico, um fiscal. Agora, quando esse servidor fiscal, ele mesmo fez o auto de infração, ele se julga impedido e passa para o seu substituto. Não entendo como inviável que o próprio fiscal ele faça o julgamento do auto de infração. Mônica me pergunta aqui se tem resultados desse núcleo de conciliação. Não temos. Isso aí está sendo apresentado agora, né? Isso aí é recente, né? Eu tenho ainda minhas dúvidas quanto à eficácia desse procedimento, né? Porque esse tipo de conciliação que está indicada nos núcleos, né, que é o pagamento, o parcelamento e a conversão, ela já estava prevista na legislação, né? Não é novo isso. O que mudou foi o perfil, né? O governo propõe, né, o órgão ambiental abre o leque das opções e o autuado tem conhecimento. Isso era uma grande dificuldade, né? Porque só quem fazia isso, né, quem pedia conversão, era quem estava assessorado por um bom profissional advogado que tem especialização em direito ambiental ou uma consultoria técnica nesse sentido, né? Porque senão as pessoas acabavam não sabendo e optavam por outro tipo de situação, acabavam fazendo o pagamento, né, sem saber que o pagamento do valor da multa gera a reincidência, né? Está previsto aqui na instrução normativa, está previsto nos procedimentos quando o auto de infração, o processo administrativo, ele só se encerra com o julgamento. E o auto de infração pago, ele é considerado julgado, vai ter que ter um julgamento, ainda que de natureza formal. Declaro julgado o auto de infração número tal, consoante pagamento tal. Ele é feito dessa forma e vai ocorrer a reincidência numa futura infração ambiental. É um tema muito tormentoso isso, e a gente ainda carece de maiores debates a respeito do tema. Eu estou tentando me aprofundar um pouquinho nisso, mas ainda tem bastante caminho a ser andado, né? A Samara pergunta se a recuperação teria como ficar... Samara, se a recuperação do dano na esfera civil teria como ficar um MP a cargo disso diante das dificuldades dos servidores das prefeituras? Olha, quando tem a recuperação por parte do MP, a gente, por conta das prefeituras, agradece, porque é um trabalho a menos, né? Mas a gente nem sempre sabe, calma, Teté, nem sempre sabe dessa possibilidade do MP fazer isso em danos menores, em situações ambientais menores, ele não consegue, muitas vezes, ter conhecimento desse tipo de situação. Então, se o município consegue já resolver isso aí, a recuperação do dano ambiental em paralelo com o auto de infração, para mim, isso aí já é satisfatório. Vamos lá. A Rosângela, obrigatoriamente tem que existir esse núcleo junta para análise, pode ficar numa mão de uma pessoa, sim, pode ficar na mão de uma pessoa, sim, não é obrigatoriamente. Obrigatório é em nível federal. No caso, em nível municipal, ele poderia ficar nas mãos de uma pessoa. Obviamente que, né, voltando a essa premissa inicial, que o teu município esteja tratando, ele esteja absorvendo a legislação federal de processo administrativo. Se ele faz isso, nós vamos ter que ter o oferecimento dessa conciliação. Como vai ser feito, quem vai fazer, se vai ser uma pessoa ou mais, isso aí é uma decisão do município. O que me preocupa é que o município ofereça. Como vai oferecer é outra questão. Não vai precisar de ter um núcleo, uma estrutura gigante como tem o IBAMA, né? Como deve ser composto, o Cid me pergunta, como deve ser composto o núcleo de conciliação? Eu posso te dar
aí vai depender, depende da tua estrutura, né, Sidney? A gente tem exemplos aí para te passar aí, te indicar como deve ser composto, sem dúvida nenhuma, de como a gente vai poder fazer esse tipo de composição do núcleo de conciliação ambiental. Os membros dos conselhos municipais podem a Mônica pergunta, o núcleo pode ser o mesmo do Comissão da Análise do Processo Administrativo? Não na sua integralidade, Mônica, mas porque eu não sei exatamente qual é quem participa da comissão, né? Mas às vezes a gente tem uns servidores que acabam trabalhando em vários, né, comissões, grupos, né? Eventualmente até algum servidor pode comparecer, sim. Membro de conselho, não. Membro de conselho não. Membro de conselho não é. Não, a gente está tratando do processo administrativo dentro da administração pública. Membro de conselho municipal, o conselho municipal é um ente anômalo dentro dessa administração, né, da administração municipal, estadual e federal, onde tem representantes do governo e da sociedade, né, e esses representantes da sociedade eles não fazem parte da administração pública, eles não têm nenhuma necessidade, nenhuma obrigatoriedade, não tem nenhuma legalidade em ele estar dentro da administração pública para participar. Pode um membro do conselho participar se for, não pela condição de ser membro do conselho, mas por ser servidor municipal. Sim, eu sou servidor municipal, eu faço parte do conselho e vou fazer parte da conciliação. Beleza. Agora, eu sou representante da ONG, faço parte do conselho, eu vou participar do núcleo, vou participar da conciliação? Negativo. Servidor público municipal que tem que trabalhar nesse sentido. Quem segue o decreto federal tem que regrar o núcleo no seu decreto ou processar o autuado. Sim. Elisiane, não. A Elisiane pergunta: quem segue o decreto federal tem que regrar o núcleo no seu decreto e oportunizar autuado. Oportunizar a conciliação. Não precisa criar um núcleo. Núcleo dentro do conceito do que está previsto no Decreto Federal 6514, com essas alterações, significa ter um grupo, né? Pessoas que vão debater como se fosse uma junta de julgamento. Né? A gente sabe, né, que não há estrutura para esses municípios. A Elisiane está falando, se não me engano, lá do município de Tapejara, no Rio Grande do Sul, ou seja, não é o município de Tapejara que vai ter estrutura para ter 3 pessoas no núcleo de conciliação, 3 pessoas para a junta de julgamento, 3 pessoas para a equipe de instrução. Não, né? O que importa é oferecer a conciliação, é chamar o infrator. Olha aqui, meu amigo, o senhor tem essa possibilidade. Pode ser tu mesmo, Elisiane, na condição de fiscal, e dizer, olha, vem aqui nesse dia, no dia 20 de maio, não, 20 não, nós estamos aqui falando no dia 5 de maio, 30 dias, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o senhor vem aqui na prefeitura para conversar comigo. E nesse dia eu vou lhe dar as opções que o senhor tem para ver. Quer fazer a conversão? Beleza. Monta uma ata e consigna isso e manda lá para quem vai julgar. E a equipe julgadora vai lá consolidar a decisão. Sim, tem que botar no decreto, sim. A Elisiane pergunta que já faz isso. Ótimo, Elisiane, que tu faz isso. Tem que pôr na legislação, sim, porque senão tu vai ficar um instrumento sem base legal. Então é importante, sim, que isso tenha no seu decreto municipal ou na legislação municipal para absorver esse tipo de situação. Porque não que tu tem que colocar, mas tu mostrar como que tu vai fazer na tua estrutura municipal. Vai para Elisiane, porque senão fica aquela coisa. Um dia vai para Elisiane, um dia vai para Alexandre, um dia vai para o Walter, um dia vai para a Liana, um dia vai para a Ana, cada dia vai para um servidor. Não, nós temos que ter definido quem é o servidor ou quem são os servidores que têm a capacidade para atuar em nome do núcleo de conciliação ambiental. Deixa eu dar uma respirada aqui. Quem quer falar? Ninguém quer falar? Tá todo mundo me falando por chat, que maravilha. Eu adorei que essa interação via chat aqui, né? Mas também, se alguém quiser abrir a câmera, abrir o microfone e quiser fazer uma consideração, estejam bem à vontade, pessoal.
Todo mundo encabulado, né? Ninguém quer falar. Olha quantas pessoas aqui tem de vários locais, né? Já falei da Andréia, a Grazela, a Gersina, Luciano, a Mônica, a Ana, a Samara, a Gabriela, a Liana, a Daniela, o Walter, a Rosângela, a Renata Nobre, a Kalinka, o Joaquim, a Fabiola, a Daiane Vaz, a Daniela, o Sidney, a Lucila, a Bruna, a Carolina, o Erix, o Júnior Spinelli, a Tatiana Monteiro, Luísa Moté, a Maria Cristina Gontijo, o Rafael, o grande Rafael, obrigado, Joelma, a Bianca lá de Rio Grande, a Elisiane de Itapejara, a Daniela, o André, o Marcelo, a Márcia Bela e o Rainieri aqui, né? A Rosângela diz que está com um modelito quarentena, impossível abrir a câmera, senão todos estariam caindo e teriam um susto, né? Bom, ninguém quer falar, não tem problema. Eu respondo as dúvidas pelo chat aqui, na medida do possível, dentro da minha capacidade, da minha possibilidade aqui. Sobre o termo de compromisso ambiental para suspensão tem algum modelo? Tem um modelo, sim, né? TCA pode ser apresentado diretamente para a junta de julgamento. Eu não entendi o que tu quer dizer, Samara, com o que o TCA pode ser apresentado diretamente para a junta de julgamento, né? Com a redação anterior do 6514, previa que o autuado ele propusesse algum tipo de serviço ambiental, né? Eu quero um serviço, por exemplo, foi aplicada uma multa lá de 10 mil, ele fez uma proposição, eu quero converter minha multa em serviços ambientais, e aí eu vou fazer o quê? Plantar árvores na mata ciliar. O órgão ambiental pode concordar com isso, e esse termo, porque, na verdade, é aí que entra o grande mote da conciliação, né? Nesse termo de compromisso, se fazer essa conciliação de qual tipo de serviço que é possível ser feito. Às vezes, a pessoa tem interesse de doar mudas, o órgão ambiental vai dizer, eu não quero que tu me doe mudas, se tu quer plantar as mudas, eu aceito, né? Porque o órgão ambiental ficar com aquela bomba de ter que plantar mudas e monitorar, e essas mudas tem que ficar pegando e ficar monitorando por 2 anos, não vale a pena, por exemplo, né? Então, o órgão ambiental diz, não, esse serviço não me interessa, né? Então eu não quero esse serviço ambiental como tua proposição, mas tu quer me fazer o plantio na mata ciliar, se tu quer me doar lixeiras para coleta seletiva, se tu quer fazer outro tipo de serviço, isso me interessa e a gente pode fazer um termo específico para isso. A legislação federal não tá, isso aí também é uma possibilidade, né, de termos 2 tipos de conversão de valor da multa, um serviço que a parte se propõe, ela vai fazer com seus próprios meios, e a outra é do serviço da conversão indireta, a gente pode tratar desse tema em alguma webinar específico, que é daí o órgão ambiental ele tem projetos, né, no caso o IBAMA aqui que a gente está tratando, o órgão ambiental tem um projeto. Qual é o projeto? Recuperação da Mata Atlântica no estado da Bahia, recuperação da Mata Atlântica no estado de Santa Catarina. Lá o custo do projeto é o quê? R$1 milhão ou 10 milhões de reais. E aí nessa conversão indireta, o autuado ele entra com a cota e ele paga. Ele somente paga e ele vai fazer esse tipo de conversão de modo indireto. Em que fase é apresentado o termo de compromisso ambiental? Depende, Samara, né? Essa fase ela pode acontecer lá no núcleo de conciliação ambiental, se for feita essa conciliação nesse sentido, ela pode ocorrer lá no momento do julgamento do auto de infração. O termo de compromisso ele é elaborado pelo órgão ambiental, né? A parte diz assim, eu tenho que fazer algum tipo de conversão de valor de multa. O que eu quero serviço? Eu vou plantar árvores, eu vou fazer um serviço ambiental, beleza, ótimo. Então, nós vamos botar isso aqui dentro do termo e vai virar uma espécie de contrato, né? Um termo de compromisso, que é um título executivo extrajudicial que é possível de ser
executado. Então, ele pode ser feito ali no núcleo de conciliação, ele pode ser feito num segundo momento, lá no julgamento do auto de infração, e ele pode acontecer lá na fase recursal. Né? Ele é feito, ele não é apresentado, né? A parte propõe o serviço, né? Ou a administração propõe algum tipo de serviço para ele e ele adere ou não. E a partir disso é feita o termo. Né? Então, eu já fiz, pegar um exemplo similar, a gente vai fazer um termo, daí o órgão ambiental diz, se tu não cumprir, eu vou te aplicar uma multa de 10 mil reais. Aí tu chega assim, não, peraí, 10 mil reais eu não tenho como cumprir, né? A multa era muito menor que isso, mas se eu não cumprir, tu aplica uma multa de 5 mil reais. Beleza, fechou no valor de 5 mil reais por multa pelo descumprimento. É um ajuste que é feito ali, feito dentro do argumental. A Mônica me pergunta, esse desconto no valor da multa não cairia em renúncia de receita? Não, não cai como renúncia de receita, né? Ainda não temos, primeiro porque não temos receita, né? A multa, ela ainda não foi aplicada. Aí nós vamos voltar um ponto bem atrás lá dentro do auto de infração. Quando o fiscal, ele emite o auto de infração, ele apresenta uma multa no auto de infração e esta multa no auto de infração é uma multa indicada. O que significa isso? É uma multa que depende de confirmação. Essa multa depende de confirmação, por quê? Porque ninguém pode ser multado, aplicado qualquer tipo de sanção, sem que essa pessoa possa ter a oportunidade de se defender, princípio da ampla defesa e do contraditório devido ao processo legal previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, como ela não se defendeu ainda, a multa ela é uma expectativa de multa. Né? A gente está lá com um valor X de multa que o fiscal arbitrou, né? Estabelecendo cálculos, né? Valores, critérios, né? Em tese, ele deveria fazer isso para chegar num valor da multa. Esse valor da multa indicado na auto-infração, ele vai ser confirmado lá no julgamento auto-infração. Ele vai ser confirmado, ele pode ser majorado, ele pode ser diminuído e ele pode ser mantido. Então, a multa ela só é consolidada e só vira receita de dívida ativa não tributária depois do julgamento e depois do seu trânsito em julgado. Quando a multa é convertida, ela está num passo anterior, está um passo atrás. Ela não virou uma receita, não há a mínima indicação desta multa ser considerada, desse desconto no valor da multa ser considerado como renúncia de receita. Certo, senhoras e senhores? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? O canal, a ideia deste canal aqui, repisando para quem chegou depois, né, é fazer debates relativos ao direito ambiental municipal, né? A expectativa, num primeiro momento que eu trouxe esse debate aqui, era eu vir aqui para, especialmente como a gente fez em outros locais, a gente consolidar um espaço, né? Por enquanto está sendo nas terças-feiras, às 10h30 da manhã, né? Ali na frente, quando voltar a rotina, a gente vai ter que talvez mudar um pouco de horário, né? Mudar a data e tudo mais, mas o objetivo é consolidar um canal de debate entre agentes públicos e profissionais da iniciativa privada, tratando especificamente do direito ambiental municipal, certo? A gente tentar trazer esse direito ambiental municipal. Então, aqui na frente, qual é a minha ideia? Eu quero não só eu falar aqui, porque senão fico eu falando e vocês ficam enchendo o saco da minha cara aqui, eu quero que vocês também, outras pessoas, vou trazer outras pessoas para debater aqui comigo temas que vocês possam me sugerir. Né? Então, por exemplo, um dia eu posso trazer a Renata, que me fez um comentário aqui, que ela fala de compliance. A gente pode debater o compliance ambiental aqui, né, dentro de uma estrutura para o município. Né? Posso trazer a Maria Cristina Gontijo, que trata muito dessa legislação sanitária, da questão regulatória, ela tem muito conhecimento do direito marítimo, legislação portuária, a gente pode trazer. Já conversei também com o Rafael Volkinde, né, que foi diretor técnico da FEPAM, para a gente falar um pouquinho
do licenciamento ambiental e essa interface com o licenciamento ambiental municipal e estadual. Falei com a Daniela Jacobo, que trabalhou lá no IBAMA, diretamente lá com o Eduardo Bin. Ela pode também falar desse licenciamento, essa interface entre licenciamento ambiental municipal e federal, né? A gente fazer um pacote aí, estadual, municipal e federal, né? A gente vai falar também, já falei com a professora aqui, a Tatiana Monteiro, que estava aqui, não sei se ainda está aqui nesse evento, para a gente também discutir um tema sobre que a gente possa integrar outros assuntos que sejam importantes para o município, né? Competência aqui, a gente tem várias temáticas aqui que a gente vai verificar como a gente vai fazer. Eu já falei também com a Larissa lá do Paraná, né, para ela falar sobre um livro que ela está publicando que é sobre agrotóxicos, né? E aí essa aplicação na legislação municipal, a gente tem bastante influência dos agrotóxicos, especialmente no interior do Rio Grande do Sul, né? O uso dos agrotóxicos próximo das zonas urbanas, né? Então, eu vou chamar a Larissa para falar sobre isso. Vou chamar o professor Paulo de Bessa Antunes aqui para falar, chamar o Talden Farias, muita gente. A ideia é que esse canal, que vocês possam ter acesso a profissionais altamente qualificados e temas especialmente pertinentes, né? Vamos falar sobre áreas de preservação permanente em âmbito municipal, né? Conselhos municipais de licenciamento ambiental, vamos falar sobre isso, ótimo tema, eu tenho até um curso sobre isso. O Rafael fala sobre reforçar a questão das competências, né? Podemos falar sobre isso e até a gente pode fazer esse debate aí contigo, Rafael, e com a Dani, que trabalhou no órgão federal e debater todo esse contexto junto, falar sobre termos de compensação na legislação ambiental, sim, no reflorestamento podemos fazer, vamos ter a regularização fundiária urbana, condicionantes ambientais, podemos fazer. Tatiana, se tu te propor a abraçar esse tema, a gente pode marcar isso aí e fazer na sequência, né? É só uma questão de ajustar a data, a agenda de todo mundo, tá? Certo, senhoras e senhores, eu agradeço demais a presença de todos, né? Fico honrado novamente com a presença de todos aqui. Vou tirar uma foto aqui. Se quiserem abrir a câmera para tirar a foto, né? Quem acha que se julga que está apresentável, né, para isso, apareçam aí para tirar uma foto de todo mundo. Ó, tá todos abrindo aqui, né? Tá todo mundo bonito, não adianta. Para quarentena tá todo mundo lindo. Vai lá. Eu tô sem camisa. Como é que eu vou pegar a camisa aí? Calma aí, rapidinho. Não tem problema. O pessoal de máscara ali, a Joelma tá de máscara, o Marcelo, né? Todo mundo aparecendo, a MC Gontijo lá. Oi, querida, tudo bom? Né? Especial demais ver vocês todos aqui. Olha, eu fico extremamente honrado e feliz de todos participarem aqui desses eventos comigo, humildemente aqui participando desses eventos comigo, tá? Então fiquem à vontade para sugerir temas, sugerir pessoas que vocês querem que falem, aqui a gente traz nesse canal e aí eu coloco lá no Instagram, boto nos grupos de WhatsApp, boto lá no LinkedIn para todos ficarem sabendo, e os meus contatos estavam ali, né? Fiquem à vontade para me... Eu sempre tento atender todo mundo na medida da minha capacidade, dos meus parcos conhecimentos que eu tenho. Certo, senhoras e senhores? Um grande beijo, um grande abraço aí para todo mundo. Muito obrigado novamente e até a próxima reunião, tá? Falou, Alexandre. Obrigado, cara. Valeu!